Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Crer. Hoje nós vamos falar de negócio, vamos falar de internet. Internet como ferramenta de vendas. A gente vai conhecer um pouquinho e tentar diferenciar como é como é feito o tráfego pago, o impulsionamento e qual a melhor ferramenta para se vender, afinal de contas. YouTube, Instagram, TikTok. E a gente trouxe hoje dois feras, dois especialistas nesse assunto. E a gente vai tirar todas as nossas dúvidas depois da vinheta. Bom, no início desse nosso episódio aqui do Pode Escrever, nossos agradecimentos ao governo do estado do Piauí, que é nosso parceiro, inclusive acaba de lançar um site bem interessante, que é o Made in Piauí, né, onde você vai encontrar produtos produzidos no nosso estado, produtos artesanais, né? E aí, de alimentação, tudo que é produzido de forma artesanal do nosso estado, você confere, pode conhecer e inclusive comprar, adquirir no Made in Piauí. Bom, vamos falar de internet. Hoje eu trouxe aqui o Germano Souza, que é engenheiro civil. Engenheiro civil de formação. Mas trabalha no marketing. E o sócio dele, que é o Sebastião Lustosa, o Tião Lustosa, também engenheiro civil. Isso aí. E que trabalha também com marketing. Bom, a gente costuma aqui, Tião e Germano, falar um pouquinho da vida pessoal de cada um. Germano, teresinense, piauiense. Teresinense. Casado. Casado. Tem filho já? Ainda não, só filho pet. Filho pet. Só pet. Fez engenharia na Federal. Fiz engenharia na Federal, ainda fui engenheiro ali por uns 2 anos. Mas graças a Deus saí desse mercado aí. Graças a Deus. De vez em quando alguém ainda pergunta, não quer voltar? Não, eu não tô feliz Tô feliz com a minha migração. Tô feliz onde eu tô aqui. Tião, também engenheiro, aliás, também. Na Federal também. Também, casado, estudei filhos? Junto com o Germano, sem filhos ainda. E vocês se conheceram na universidade? Foi. A gente se conheceu na universidade, estudamos juntos e basicamente ali depois do curso o Germano já estava atuando. Eu comecei ali um pouco, mas graças a Deus também, assim como ele, a gente acabou montando a empresa e fomos para outro caminho. Bom, vocês, é uma amizade já desde a universidade, né, e que continua também na empresa. Quando foi que surgiu essa ideia, Germano, Tião? Vocês pensaram isso juntos? Vocês conversaram sobre isso? Essa história a gente conta muito, né? Não foi pensado junto, foi meio acaso, assim, em 2019... O Tião já estudava meio que no começo do ano, no final do ano eu comecei a estudar muito por conta de anúncios. Eu comecei a receber um anúncio de um cara na época que ainda hoje é meio que uma referência, e eu recebia muito anúncio, tráfego pago, e eu não fazia a mínima ideia do que era na época. Eu ficava, pô, que diabo é esse tráfego pago, o que esse cara tá falando? Até que depois de inúmeras vezes de receber um anúncio, eu acabei clicando. Uhum. E em um determinado momento eu fiz um anúncio na época para minha empresa de engenharia. E o Tião viu e ele me fez uma correção. Rapaz, não faz assim não, faz desse jeito e tal. Então esse foi o nosso primeiro contato de que a gente percebeu que nós dois estávamos conhecendo um mercado diferente, né? Então nessa época não tinha muita gente para você conversar sobre. Não tinha uma pessoa, cara, bora conversar. Ele também estava interessado, estava pesquisando. Já estava estudando, né? Acho bem mais avançado no estudo que eu, então a gente não tinha com quem conversar. Então a gente meio que ia conversando sobre isso. O nosso relacionamento era muito pautado, vamos conversar, vamos estudar, e aí viu uma coisa nova, então a gente acabou tendo esse tipo de estudo, né? Até que no determinado momento a gente começou a pensar em montar algum tipo de negócio que a gente pudesse usar esse conhecimento, né, especificamente. Mas aí foi na pandemia que vocês começaram a estudar sobre isso, né, Tio? Vocês aproveitaram ali aquela parada, Sim. Né? De certa forma, em tudo, em todos os setores. Sim. Mas quando vocês decidiram abrir empresa, quanto tempo vocês começaram a estudar? Fizeram cursos, compraram cursos para isso? A gente começou a estudar ali em 2019, um pouco antes da pandemia, né? A pandemia começou ali em março de 20 aqui no Brasil. Sim. Só que a gente já estudava isso em 2019, só que daquela forma, né? Muita cautela em aplicar, muito perfeccionismo também, como a gente ainda estava ali atuando na área, tanto o Germano quanto eu, era meio que
digamos assim, uma preparação para algo, mas não era muito a prioridade de startar um projeto naquele momento. Até porque a gente não tinha dinheiro também. Vamos testar aqui, vamos botar dinheiro. Entendi. Não tinha dinheiro pra tá arriscando, né? E a primeira empresa foi a SG Digital. Exato. Isso. Tá, que é de Sebastião e Germano. Isso. Exatamente. Fazer marketing digital. Então vamos lá. O que é marketing digital? É fazer propaganda na internet, é uma isso? forma de desmistificar, assim, as pessoas não têm essa percepção, mas não tem muita diferença pro marketing Tradicional. 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 Assim. A diferença é o veículo, é a mídia, a forma que você distribui, né? Uma mídia tradicional, TV, rádio, outdoor, panfleto, e o marketing digital, mesmas estratégias, mesma comunicação, redação, roteiro, mudam os nomes ali, o pessoal inventa uns nomes diferentes, né? Copywriter, etc. Sim. Mas as funções são as mesmas. A estrutura da nossa empresa ela é muito parecida com a agência dita tradicional. O que muda é realmente a forma de distribuir esse conteúdo, que é através de rede social. Mas não acabou se criando uma linguagem Sim. meio própria? Eu né? acho que A acabou internet, criando essa eu linguagem, acho. mas eu não sei se a linguagem foi por conta do veículo, acho que muito por conta da geração. Né? A gente vê que é uma geração que ela começou a consumir as coisas de uma maneira E é uma muito geração acelerada. que consome internet É, mais muito do que qualquer acelerado. outro. E a gente vê que esse modelo de comunicação, ele acabou migrando para os outros caminhos de comunicação também. Então hoje você vê uma propaganda na televisão que ela acaba, você vê um dinamismo muito grande. Você vê um filme hoje, você vê um filme em plano de sequência, é difícil. Eu vi hoje uma cena daquele Demolidor novo que saiu, uma cena de briga lá de 10 segundos, ele mudava a câmera 15 vezes, entendeu? Então a geração ela tá acostumada com esse dinamismo. Então acabou que eu não sei dizer se o mercado criou esse consumo ou se a própria sociedade criou e meio que migrou, Bom, né? Eu acho que a própria internet, a gente hoje, essa nova geração pensa muito rápido. Sim, Você sim. vê as edições, né, as palavras são muito coladas de um take para outro, o cara vira já. A sequência é muito colada, né? Sim. São vários cortes Isso. de Você vê de o ângulos vídeo do diferentes. TikTok não tem espaçamento entre as falas. É a fala colada na fala seguinte colada. e é o que dá certo, né, meio que pra essa geração. Aí Porque... o Fabrício fez trabalho com você e fez umas coisas assim que eu achei engraçado pra caramba. Sim. Mas vamos lá. Assim, até voltando assim um pouco, o que eu acho que acabou meio que de diferencial desse marketing digital? Ele popularizou muito o marketing, né? Assim, antigamente era difícil você fazer uma ação publicitária. A televisão era caro, assim, os meios de comunicação eram muito caros. Então, você ia fazer uma campanha de panfleto que fosse. Quanto é que é um milheiro de panfleto? É verdade. É uns R$500, É. uns R$400. Um milheiro de panfleto digital é R$20, entendeu? Então ele popularizou você conseguir divulgar a sua marca. Então hoje em dia, você não precisa, não é recomendado, né? Você não precisa ter uma equipe. Claro que você tiver uma equipe, uma pessoa contratada, você vai conseguir desempenhar um trabalho melhor, mas você consegue fazer sozinho. E você não consegue fazer sozinho uma publicidade na televisão. É. Primeiro que a televisão não vai permitir você fazer sozinho. Enfim, ele acabou popularizando um pouco essa divulgação, né? Esse advento da internet mudou tudo, né, cara? Você tem acesso a tudo que você quiser. Sim. Né? A conhecimento, a Sim. bobagem também, a entretenimento, principalmente entretenimento. Sim. Né? E eu lembro quando eu comecei a acessar, poxa, você tinha que digitar lá a URL toda. HTTP, Não existia Google, né? www, não sei o que, era meio complicado isso. Sim. Então assim, a gente tinha uns amigos que ficavam passando, mandava por telefone, anota aí, esse site é legal, poxa. Aí você tinha que repetir letra por letra. Hoje não, facilitou tudo. Colocava 7 horas da noite para abrir 9 horas da noite o site, porque o site não abria, aí tinha uma hora que era mais barato, né? Passava de 10 horas era mais barato. Eu lembro quando eu baixei a minha primeira música, rapaz, em 2 horas e meia, foram 3 horas e meia, eu baixei uma música pequenininha, e mono, né? Bom, mas vamos lá. Germano e Tião, como se diz, né? A internet mudou a forma de se ver o mundo, né? Sim. Bom, eu acho que quem perdeu muito com isso foram revistas, né? Eu estou falando no sentido de faturamento com publicidade, né? Sim. Sim. O marketing. Acho que as televisões perderam muito, né? Sim. E hoje a gente tem ferramentas onde você divulga o seu serviço, o seu produto, de graça, né? Sim. Sim. Mas vamos lá. Aí, dessas ferramentas, qual é a mais utilizada hoje? Nós temos as principais, além do YouTube, né? Que é o Hoje em caso dia, dos podcasts. todas as redes sociais elas têm uma forma de monetização via anúncio, né? Então, Pinterest tem anúncio,
LinkedIn tem anúncio. Twitter tem anúncio. Mas quando eu abro um Instagram, eu crio uma página, já não é uma página de anúncio, ali já não é um cardápio mesmo, de certa forma. Qual que é a diferença de você pagar para anunciar, né? É o primeiro ponto. Quando você tem uma rede social sua, hoje em dia, o seu alcance orgânico, ele vai variar ali de uns 10%. Então, vamos supor. Alcance orgânico, vamos lá explicar. Quando você... Alcance não pago. É o alcance não pago. Então, vamos lá. Eu fiz uma postagem lá minha no meu Stories lá e ele vai entregar para quem me segue, né? Assim, a minha publicação, ela não chega... Ok. Ela não chega para quem não me segue. Hoje em dia já tem. No Instagram você tem algumas publicações suas que elas são recomendadas para usuários sem você pagar. Mas o seu story não, ele vai chegar em quem ele segue. Então todas as plataformas, como você estava falando, hoje já podem ser pagas para que você tenha um alcance maior. Todos. Sim. Tá bom. E as que são mais usuais, como você perguntou. Claro, hoje a plataforma que tem mais adesão no mundo é o TikTok. Tá? Sério? É a plataforma mais baixada. Eu achando que era o Instagram. Não, porque o crescimento do TikTok, por ser uma rede um pouco mais nova, ele é mais acelerado. E aí ele costuma tracionar mais. Porém, as plataformas elas têm diferentes usos e o Instagram é sim ainda a plataforma mais consolidada, ainda em termos de quantidade de usuários, de maturidade de plataforma. O YouTube ele entra como outro formato, porque aí ele já entra como plataforma de música, enfim, é uma plataforma bem mais desenvolvida, por ser do Google, entra como streaming, entra como plataforma de vídeo, então é uma plataforma multifacetada, lá você consegue encontrar tanto a parte mais de rede social, como o Shorts, por exemplo, do YouTube, que é muito parecido com o Instagram, mas você... inclusive, esse Shorts. Mas você consegue ver podcast, consegue ver outras coisas e você consegue ter uma interação muito alta. Então são as principais plataformas, TikTok, Instagram, Twitter, que virou o X, né? E o YouTube também, o Google ali trazendo essa diversidade. Essa monetização para veiculação, né? Sim. De patrocínio. O tráfego, na verdade, o que é o tráfego? O tráfego é o acesso. Sim. Né? Então, quando eu entro na internet, eu estou praticando o tráfego. Isso. Sim. Se eu entro no Google, se eu entro tal. E aí, quando se paga, passa a ser tráfego pago. Isso. Então, fala um pouquinho da diferença aí entre impulsionamento, patrocínio, né? No caso do Goze, e tráfego pago. Ou patrocínio e impulsionamento estão dentro do tráfego pago. Sim. Seria isso? Tá. Na verdade, não há tanta distinção entre o patrocínio e o impulsionamento, né? A gente costuma falar de forma mais técnica, que tem como você fazer isso de forma profissional ou de forma mais amadora. De forma mais amadora é a forma mais fácil e mais simples, que é o que a plataforma quer. Ela quer simplificar o processo para que qualquer pessoa possa anunciar e assim democratizar o acesso ao impulsionamento. Então hoje você consegue, a um clique, 2, 3 cliques, você consegue colocar um post patrocinado no ar. Mas essa não é a forma profissional, não é a forma correta. Né? Existe a forma certa e é aí que entra o trabalho do gestor de tráfego, né? Desse comprador de mídia online, para poder profissionalizar essa relação. Então não tem muita distinção entre esse termo. Né? O que há é a possibilidade de você fazer isso de forma mais profissional ou mais amadora. É nível de acesso, não é nível O profissional vai procurar onde está o cliente. Profissional, ele foca em resultado. Resultado? Ele foca em resultado, ele tem comprometimento com o resultado. Assim, qual é o melhor cliente? É aquele que quer, aquele que precisa? Eu digo, não, cara. Às vezes o cara precisa... Tem níveis de consciência, e não quer. E não sabe que precisa. Exato. Às vezes ele sabe que precisa, mas todo ele não mundo quer precisa, agora. essa é a verdade. Todo mundo precisa, porque... Toda empresa, no final das contas, ela vive de vendas. Não, né? mas eu tô falando como comprador. Como comprador, sim. Entendeu? Sim. E tem aquele cara que não precisa, ele sabe que não precisa, mas ele quer, que é a questão da vaidade. Eu acho que esse é o melhor cliente. O cara, pai, tu não precisa disso. Não, mas eu quero. Esse é um cliente bom. Acho que esse o que precisa e que sabe que precisa é bom também. Quando o cliente sabe que precisa e ele... Esse é o trabalho de vocês? Isso, a gente precisa, assim, qual que é o nosso trabalho, assim, de forma macro, né? Isso, entre quem quer vender e aquele possível comprador. Assim, a gente tem muitas funções dentro do nosso trabalho, algumas funções básicas, né? Tipo, gerenciamento de orçamento, que é uma função que toda agência sempre teve uma preocupação com gerenciamento de orçamento. Então, vamos lá, o cara, eu tenho R$2.000 para investir. Ele não sabe como vai ser investido, ele não tem estudo da estratégia. Então, é nosso objetivo dizer para ele como aquele investimento dele ele vai ser colocado dentro das redes sociais. Entendi. Se vai ser no Google, se vai ser no Instagram, se vai ser no Facebook. Aí como é que a gente determina isso? Tudo é baseado no mercado dele. Então tem mercados que, cara, é melhor tu começar no Instagram, tem mercado que vai ser melhor tu começar no Google. Então... Mas e o perfil desse possível cliente? Vocês têm como
como buscar exatamente? Tem. Existem algumas... Tem ferramentas para isso. Existem algumas segmentações dentro da própria plataforma. Então, existem algumas segmentações de interesse. Então, tem como a gente segmentar minimamente com o público que a gente quer conseguir. O que a gente fala muito lá dentro da agência é que a melhor forma de você segmentar não é tentando definir esse público, é no que está sendo anunciado. O que a gente fala? Nada adianta, por exemplo, você fazer um anúncio, eu quero me comunicar aqui com um jornalista. E aí você seleciona lá jornalista, enfim, tenta colocar uma segmentação, tenta se colocar no local de jornalista, entender o que esse cara consome, né? Para tentar procurar um público. Entendi. Mas o seu anúncio não se comunica com ele. Então, assim, você direcionou um anúncio para uma pessoa, mas o que ele vê não faz sentido para ele. Entendi. Então, assim, o que mais segmenta dentro do anúncio? É a parte visual, é o que ele vai receber final. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma campanha de ovo de Páscoa, né? Então, se eu quero fazer uma campanha de ovo de Páscoa, quando o cara receber o anúncio desse ovo, ele tem que ter ovo de Páscoa, compre agora, enfim, tem que ter algum chamativo para ele entender o que é aquele anúncio. Entendi. Porque se não tiver isso, independente do público que você colocar, não vai ter resultado. Então né? tem que ser objetivo, não pode ser uma coisa muito conceitual, uma coisa muito... Até pode, né? Se você estiver focando em outras coisas. Tem muitas marcas que focam dentro do tráfego pago, não na parte de vendas, mas numa parte de construção de marca. Pô, o cara quer fortalecer brand, o cara quer aumentar a marca dele, o cara quer ter uma visibilidade maior. Então ele pode meio que utilizar ali uma formatação de conteúdo mais artística, né? Porque eu até acho que esse tipo de formato ele tá voltando um pouco, né? Assim, eu tô vendo um movimento de que essa formatação menos objetiva ela tá tendo um pouco de retorno assim para a mídia, mas assim, tudo vai variar realmente do objetivo ali do que o cliente tem e com quem que ele quer se comunicar. Eu vi uma propaganda bacana que eu achei legal agora de uma operadora de telefone que mostra justamente isso, ela despertando o cuidado que você deve ter com relação ao uso do celular. Sim. Eu falei, poxa, como é que uma operadora está alertando para você moderar no uso do celular? O que começou como uma coisa prazerosa, Sim, pode se tornar uma coisa doentia, entendeu? Sim. Então, depois eu falo para vocês o nome, que a gente não pode falar agora. Um conteúdo meio educacional mesmo, assim, né? Eu Assim, achei muito bacana. tentou criar uma conexão com o público. Qual o objetivo dela? A pessoa pensar assim, pô, essa operadora ela se preocupa comigo. Comigo, exatamente. O objetivo dela é esse, ela se preocupa comigo, entendeu? Então eu vou criar uma conexão assim em cima disso. Né? Bom, então como é que vocês se definem? Como é que eu poderia definir vocês dentro? Vocês são marqueteiros, mas se é de internet tem outro nome? Porque vocês são os nomes, são referências hoje em Teresina no tráfego pago. Sim. Então, dentro do marketing digital. Eu acho que o mercado hoje chama essa função meio que como estrategista digital mesmo. Estrategista assim, digital. É o marqueteiro da internet, né? O marqueteiro E qual é a diferença do influencer para o social media? Porque, eu sou social media. O social media é o quê? É um produtor? Tá, vamos lá. Vamos lá. tentar começar lá de cima, digamos assim, da cadeia, né? Sim. A gente tem uma estrutura, como a gente falou inicialmente, de agência, que é uma agência onde vão ter várias funções e como você perguntou, como que a gente se define. Como estrategista digital, no qual o objetivo é trazer vendas para o cliente, ou seja, a gente sempre vai focar em vendas. Esse é o resumo da nossa atuação. E aí dentro disso a gente tem uma cadeia de profissionais que vão auxiliar nessa construção e nessa jornada. Então o estrategista é quem vai definir de forma clara o que vai ser comunicado, que tipo de público vai receber essa mensagem, que tipo de abordagem eu tenho que ter, que mensagem eu tenho que ter de direcional para esse cliente, para que ele converta e para que ele de fato se torne ali um cliente do meu cliente, né, digamos assim. Então, dentro dessa definição, a gente vai para as funções que vão auxiliar. Eu vou ter a parte de audiovisual, onde eu vou ter designers, onde eu vou ter a parte dos cinegrafistas, digamos assim, né? O pessoal filmmaker, videomaker, que vai ali captar isso, né? Fotógrafos, enfim. Eu vou ter o pessoal que está mais ali no bastidor, digamos assim, desse audiovisual, que seria o diretor de arte, que seria o motion designer, que seria, enfim, as funções auxiliares para compor essa parte audiovisual. Eu vou ter a social media, que ela vai atuar muito mais como alguém que vai planejar, digamos assim, esse conteúdo, né? De que forma? Ela vai pegar o objetivo do cliente, a temporalidade, a sazonalidade, ela vai transferir isso para o planejamento de conteúdo, ou seja, uma campanha de Páscoa, uma campanha de São João, uma campanha de Natal, ela vai tentar traduzir aquilo para que a equipe audiovisual consiga materializar aquilo. Entendi. E aí eu vou ter, em resumo, né, de forma bem resumida nas funções, o gestor de tráfego, que é a ponta final da cadeia, onde esse gestor vai pegar tudo isso que foi
planejado pelo estrategista e pela social media, que foi materializado pelo audiovisual e ele vai distribuir para o público aquele material. Então agora ele vai de fato encontrar quem é o público perfeito, digamos assim, para aquele conteúdo e vai fazer esse conteúdo chegar de fato nessas pessoas. Mas no início desse processo está o contato com o cliente de vocês. Com o cliente, quem com quer certeza. vender produto ou serviço. Sim. E aí vocês têm, evidentemente, reuniões. Sim. E aí eu pergunto, porque às vezes o cara não sabe bem o que quer. Sim. E é muito complicado você trabalhar com uma pessoa que não sabe o que quer, É porque difícil. Quem não quer nada quer tudo, né? quem não quer nada quer tudo. Quem não sabe o que quer, talvez não queira nada. Sim. É difícil você agradar. Né? Sim. E aí, como é que vocês lidam com um cliente desse tipo assim? Não, acho- E dizer assim, deixa com a gente, que a gente... A gente vai por um caminho bem educativo mesmo, que nem a gente está aqui, tentar explicar para ele as possibilidades que ele tem de mercado e a gente é bem realista em relação à expectativa. Então, desde o começo a gente já falou, você está esperando um resultado dessa forma, não é assim que funciona. A gente deixa bem alinhado por ele o resultado que o investimento dele pode levar ele a ter. Né? Todo mundo tem que ter uma expectativa de resultado de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Nada por acaso, né? Acho que se criou esse mito na internet de que você fica rico de uma hora para outra, de que você coloca um dinheiro lá Isso não existe. e rapidamente o seu negócio vai funcionar. Então, a gente sempre tem dependendo do nível de consciência da pessoa, né? Porque hoje em dia, como já está muito disseminado, muitas das pessoas que entram em contato com a gente já têm um conhecimento minimamente sobre o mercado. Então, Sim. dependendo do nível de consciência, a gente educa ele para ele entender de fato onde é que ele vai gastar dinheiro, onde é que ele pode investir, o que é ideal para o negócio dele, para ele se sentir confortável para a gente fazer esse investimento. E os retornos não são iguais, né? É, claro. Isso, né? Com certeza. Então, assim, isso depende muito da marca também, né? É o que a gente Às vezes, costuma... duas marcas, só um minutinho, Sim. duas marcas que vendem a mesma coisa, o mesmo produto. quer Nada dizer, garante vai ser igual. Igual, E entendeu? a gente tem muito isso. O cliente, porque vocês atendem o fulano de tal. Eu sou do mesmo mercado. O meu resultado vai ser igual ao dele. A gente sempre fala. Então não tem garantia. Aí Não, fala, você vai não, ter um não resultado, tem garantia. não tem garantia. Não tem como ter Esse é um trabalho que é não. feito, que é... Eu acho que assim como todo marketing, não tem como ter Não garantia. tem como garantia. Fazer um propaganda na televisão, eu tenho garantia de que vai dar certo? Não tem garantia, né? Que vai me trazer retorno. Então, realmente é um investimento que ele é mais a longo prazo ali, ele precisa ter os objetivos dele, mas garantia a curto prazo principalmente, dificilmente tem. É claro que tem empresas que a gente consegue identificar, seja por conta do mercado ou por conta de como aquela empresa já está posicionada na rede social, que a gente fala, cara, tu tem um potencial bom de ter um resultado a curto prazo melhor do que outras pessoas. Por quê? Porque às vezes o cara já tem um time comercial bom, então quem chegar no contato dele, ele vai conseguir trabalhar bem. Às vezes ele já tem uma rede social bem trabalhada, às vezes ele já tem um posicionamento melhor do que o da concorrência dele. Então, dependendo de como está ali o macro ali da empresa dele, a gente consegue falar se vai ter um posicionamento ou não. Mas chega gente que o cara não tem nada ainda, sabe? Pré-estabelecido. Então, de fato, o caminho é mais longo. Eu acho que muita gente tem noção disso. Sim. De que é importante ter uma empresa por trás. Né? Com a experiência de vocês, com a equipe que vocês têm de profissionais dentro dessa área. Mas nem todo mundo pode pagar. Sim. Sim. Né? Então, assim, dá para fazer, dá para começar sozinho. E para quem não pode pagar uma empresa no porte da de vocês, por exemplo, até chegar lá, qual é o segundo passo? Eu começo sozinho e depois tem como contratar um... Existem muitos profissionais avulsos nessa área, né? Sim. Eu acho que assim, tem profissional para todo bolso, assim, né? Sim, é isso. Tem, assim, quando a gente começou, obviamente, a gente não cobrava o mesmo valor de hoje, enfim, foi evoluindo. A gente teve pessoas que confiaram no nosso trabalho e assim a gente foi conseguindo evoluir. Mas eu acredito que dá para começar sozinho. Como a gente falou no começo da nossa conversa, hoje em dia na internet, o conhecimento ele é muito fácil de ser alcançado. Então, o que a pessoa da empresa tem que identificar? Ela tem que tentar entender qual é o serviço ali dentro desses serviços de marketing que pode trazer um resultado melhor para o negócio dela. Vai ser uma produção de um vídeo, vai ser um tráfego, vai ser um banner. Ela tem que tentar identificar e tentar ver qual é o tipo de serviço que ela vai fazer inicialmente. Né? Identificar qual é o principal gargalo. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Vamos considerar aqui 3 pontos principais, digamos assim, relacionados ao nosso trabalho que o cliente deve avaliar dentro da empresa dele para ele saber onde é que está o gargalo. Eu tenho que ter primeiro a parte de conteúdo, que vai ser o conteúdo que eu vou impulsionar, ou seja, a gente precisa ter um conteúdo para impulsionar. Não adianta contratar a gente se não tiver uma produção de conteúdo. Sim. Eu tenho que ter a parte de distribuição, que é de fato o nosso trabalho principal ali, né? A parte do tráfego. E eu tenho a parte comercial,
que é como esse cliente vai receber esses contatos que vão chegar através da publicidade. Inclusive, continue que eu quero falar sobre isso. Pronto, então esses seriam ali os 3, em resumo, né, bem resumido mesmo, o fluxo e as 3 etapas que a gente tem para que o projeto seja bem sucedido. Então o cliente ele tem que saber identificar em qual parte a gente pode ajudá-lo, a ideia é sempre essa, mesmo que a gente não consiga atender, a gente dá esse direcionamento, qual que é o principal gargalo. Vou dar um exemplo. Se é uma empresa mais consolidada, que já tem demanda, que já tem ali realmente tem um nome na praça, clientes já que chegam, mas hoje ela tem um problema comercial, o foco dela é resolver esse problema, não é começar o nosso trabalho, tá? Porque se a gente começar, a gente vai potencializar uma área onde essa empresa não tem um bom resultado. Isso pode piorar a percepção dela frente ao mercado e frente aos consumidores. Aquele cara do Walmart, CEO, o dono, né, fundador, ele falou uma coisa muito bacana. Eu não sei se isso é verídico, mas isso tem muito na internet e tal. Que ele chegou numa reunião e falou assim: quando eu chego num restaurante, eu fico esperando o garçom terminar de conversar com outro garçom para vir me atender. Quando eu chego numa loja, eu espero a vendedora terminar as piadinhas com a balconista para ela vir me mostrar o produto. E ele começou a falar, né? E aí vocês me perguntam que tipo de cliente... ele falou, e eu pergunto a vocês, que tipo de cliente eu sou? Comprador, eu sou o cliente. Ele, não, você é paciente. Ele, não, eu sou o cliente que não volta mais. É isso mesmo. Então, assim, não adianta vocês fazerem um trabalho legal, vocês mostrarem o que a empresa é, o que ela vende, como ela atende, se quando o cara chega lá, o atendimento não tem nada a ver com o que foi anunciado. Um exemplo prático aí que aconteceu recentemente lá dentro da empresa. A gente tem um cliente de um nicho específico e uma pessoa da nossa equipe entrou em contato com ele sem saber que era nosso cliente para agendar uma consulta. Ela foi respondida 50 minutos depois, nesse intervalo ela marcou o ponto local. Então assim, ela nem sabia que era nosso cliente, ela deu feedback pro dono. A gente tá fazendo serviço de tráfego, de marketing, mas nada adianta se a ponta final do negócio ela não consegue converter essa pessoa em um cliente. E acontece muito, o dono da empresa, cara, nem sabe às vezes, né? Porque acontece também aqui, que é bem típico de Teresina aqui, não é uma crítica não, isso é uma constatação que a gente viaja, eu morei em São Paulo, viajo pra caramba. Falta de treinamento, cara. Sim. É impressionante, as pessoas não querem investir, ninguém nasce sabendo, mas tem gente aí, cara, boa pra caramba, que pode se transformar num campeão de vendas, de atendimento, seja o que for, se ele receber um treinamento mínimo, treinamento inicial, poxa. Tá bom, então já que a gente tá falando disso, vamos falar aqui de um caso exitoso, assim, de vocês, né? Quanto tempo já de empresa? 5 anos. 5 anos. Mas antes disso, é porque começou com SG Digital, hoje tem a Bunker. Como é que é isso? É uma empresa a mais? Isso, é outra. São 2 empresas juntas. São 2 empresas porque do mesmo grupo. É do mesmo grupo, Assim, a SG começou com uma empresa só de. Existe uma cartela de clientes SG. E a Bunker é uma agência. A produtora, né? Então a gente oferece o serviço de social media, de produção de vídeo, fotografia, tudo, né? Então a Bunker ela acabou meio que abarcando esse mercado como um todo. De SG para cá já são quantos anos? 5? 5. A Bunker tem 2,5, eu acho. Vamos lá, dá um exemplo de um caso exitoso, assim, de um caso que fez sucesso, assim, de um resultado, o melhor resultado de vocês. Se quiser falar quiser falar o cliente, a empresa, também não tem problema. A gente sempre fala muito do nosso primeiro cliente, né? Assim, do que foi o 45 Burger foi o nosso primeiro cliente pagante, né? Sim. Assim, no começo, quando a gente começou a trabalhar, foi o que a gente fez. Cara, vamos pegar uma galera aqui que a gente conhece e vamos oferecer vamos fazer um mês de graça. Nessa época, o cara que era o nosso professor, mentor, ele aplicava muito isso pro mercado. Cara, como é um negócio que ninguém conhece e de fato era um serviço muito desconhecido, ofereça um mês gratuito. Então o mercado fazia muito isso. Hoje em dia é difícil ter isso, né? Sim. Então a gente pegou uma galera que era nossa amiga, cara, vamos fazer um mês de graça e tal. E foi. Esse cliente que é o 45 na época, acho que o pessoal de Teresina conhece muito, enfim, tem 4, 5 unidades hoje, ele tinha só uma unidade lá no São João, que era só o delivery. E a gente lembra como se fosse hoje. Tipo assim, a gente tinha muita desconfiança também do que a gente estava fazendo. Pô, será que isso aqui funciona? No começo, né? Início. Né? E aí a gente lembra que a gente começou o anúncio dele, deu no mesmo dia, ele falou assim, cara, desliga aí. Eu não consigo atender a galera que tá chegando. Foi a primeira vez que a gente falou, rapaz, isso aqui funciona mesmo. Isso aqui realmente dá certo. A galera realmente chega. Né? Então, apesar de a gente ter tido vários outros resultados, esse foi muito marcante pelo jeito que ele falou. Porque hoje em dia, acho que
O cara queria vender e ele entrou em contato com vocês para que eu não tô dando conta. Foi. No mesmo dia ele falou, cara, não consigo. Eu lembro que a gente perguntou as metas dele, né, cara? Tu vende quanto na semana, por dia? Tu vende quanto no final de semana? Tu quer vender quanto? E aí, no primeiro final de semana, ele já bateu a meta que ele queria bater. Então, esse foi o primeiro caso que a gente olhou e falou, cara, realmente aqui, se a gente fizer do negócio da maneira correta, ele tem um resultado bom. Baseado hoje no conhecimento de vocês, cara, na experiência de vocês. Vocês, por exemplo, podem sair um pouco mais só do tráfego pago para sugerir, por exemplo, um cliente que sugerir aplicativo de compra. Tem um aí que está fazendo sucesso pra caramba. Vou até falar o nome aqui, que o Anotaí, por exemplo. Sim. Né? Que me parece que você acessa, você tem acesso ao cardápio, você faz o seu pedido e você já paga. O Anotaí tudo pelo aplicativo, e aí quando chega lá, chega só o pedido para você preparar. O Anotaí, ele é um parceiro nosso, né? A gente Sim. é amigo do pessoal lá, a gente está em alguns eventos com eles. E é isso, existem uma gama de plataformas, né, dentro do mercado que fazem esse tipo de ferramenta. O Anotaí é um dos grandes, que é o Anotaí é do grupo do iFood, né? O iFood adquiriu a plataforma. Mas, falando um pouco desse mercado de alimentação, a gente sempre tenta fazer essa recomendação de realmente o cara ele ter um canal de atendimento paralelo ao iFood, né? O iFood é um monopólio, mas o custo é muito alto, então é ideal que ele tente construir uma base dele. Mas ajuda, né? Se no começo ele puder ficar também, porque eu acho que marca um pouco o nome. Não, e a gente não é contra o iFood, né? A gente deixa não isso bem contra claro. nenhum, né? Eu não sou contra o iFood, assim, acho que, agora qual que é a dificuldade desse mercado, principalmente de alimentação? Na maioria das vezes as pessoas têm uma dificuldade grande de precificação. Então, o cara pensa que está ganhando dinheiro, mas ele não está ganhando dinheiro nenhum. Está faturando, a gente já viu gente faturar 100, 150 mil. Precificar é difícil, né, gente? Cara, é difícil. Alimentação, e a alimentação é muito difícil, porque tem muita variação, tem muita inflação, dentro do mesmo produto tem muito insumo. E o cara esquece de colocar coisas como a iluminação. O que o cara geralmente faz? Coisa muito comum. O que ele geralmente faz? Ele faz um supermercado, isso o cara que não sabe. Aí, cara, eu gastei R$1.000. Com esses R$1.000 eu consegui fazer 30 hambúrgueres. Entendeu? Desses 30 hambúrgueres eu faturei tanto. Aí ele não colocou o custo dele de funcionário, ele não colocou o custo, sei lá, do gás, o custo da alimentação. Aluguel. Aí quando ele veio no final do mês, ele faturou 150 mil e ele não ganhou um centavo. Ele tá reclamando que não tem um centavo no bolso. Então. Falando desse segmento e de outros também, como você perguntou, assim, a gente costuma sair um pouco da parte do tráfego em si. Sim. A gente então sempre... É um trabalho a mais que vocês oferecem. É um trabalho realmente estratégico, como a gente falou. Ótimo, por isso que o nome é estrategista digital, porque a gente identifica esses gargalos, como que a gente pode agregar e a gente chega para somar. Então a gente falou, por exemplo, da parte comercial. É uma deficiência imensa. O Germano deu um exemplo de um lugar que perdeu um cliente porque não atendeu rápido. Ou seja... Um cliente que vocês constataram por ser um funcionário Sim, de vocês. Imagina imagina quantos outros ela Exato. pode ter perdido. Foi engraçado Exatamente. que quando eu entrei em contato com o cliente, ele falou assim, rapaz, realmente a nossa secretária é muito ruim. Falou exatamente, eu tenho consciência que ela é ruim. Então... Aí o cara, tá na hora de, né? Sim, então a gente tem que atuar nessas frentes, porque querendo ou não, isso impacta diretamente no nosso resultado. Imagina que a gente está fornecendo contatos para uma secretária ruim, que não converte, o faturamento do cara não aumenta e a culpa recai sobre a gente. Então a gente sugere sim atendimento chatbot, né, inteligência artificial, programas como Anotaí ou outras ferramentas para tentar sempre agregar. Os botzinhos não deixam ninguém na mão, não. Deixa, não. 24 horas por Nem que dia. seja Tem alguns treinamentos aí comerciais, né? Assim, tem alguns clientes que a gente meio que acaba construindo para ele um script de atendimento ali, né? Porque é que você falou, tem gente que ela só precisa de um direcionamento. Então ela só precisa minimamente entender o que ela tem que falar no primeiro contato, o que ela tem que falar se a pessoa não responder, Simples, quanto tempo ela tem que falar depois se ninguém responder. Então tem gente que não tem nem essa noção de que existe um acompanhamento ali da venda. Então a gente, dependendo do cliente, a gente monta um playbook que a gente chama, né, de como é que esse atendimento deve ser feito, que é para a pessoa conseguir ele seguir, ter um resultado melhor. Então assim, não tem um limite para o grupo de vocês, porque vai acontecer, por exemplo, da pessoa chegar que tem um negócio, está prestes a abrir um negócio, quer sentar com vocês e vocês já podem até fazer uma estratégia de lançamento. Sim. Até discutir o nome, saber se o nome está legal, de como... Então vocês pensam nisso, em fazer tudo isso do começo de uma empresa? Não, mas a gente já faz, né? Faz a isso, banca né? ela já tira em empresas do zero, né? A gente chega com Ótimo, ideia e quer... eu quero criar o nome, então... Pronto, a gente uma vai... marca, que é importante. Tem gente que às vezes não tem nenhum nome, então a gente faz realmente o estudo do mercado dele para, cara, vamos te dar algumas opções e a gente vai defender o motivo de cada nome, né? Que é o que a gente chama da defesa do nome. Então, a gente cria desde o nome, a identidade visual, enfim, e tira do zero, né? O nome tem muito a ver com
proposta dele, né? Com assim, o produto dele, com o serviço dele, por eu exemplo. tava numa conversa um dia desse com um cliente, inclusive, que é nessa situação, é um cara que já tem uma marca e tá abrindo outra. Eu falei, cara, o nome ele é muito importante, porque se ele não consegue criar uma conexão com a tua marca já morreu na hora que surge. O iPhone é cliente de vocês? Não, o iPhone não é nosso cliente. Cara, o iPhone eu achei fantástico. iPhone, né? O cara pegou iPhone. Sim, mas... Tinha uma marca daqui de Teresina, eu vou até falar um nome que não existe mais, Não, pode falar. que era Açaí Bar. Então, no nome, o cara já se perdeu. Pô, é açaí, é Ou é bar. Era um restaurante. São não duas, era... era restaurante, são duas coisas que não faz sentido, açaí e bar. Então, assim, Complicou, hein? o nome já complicava, entendeu? Complicado. Assim, eu já fui lá pra tomar cerveja, eu nem vi açaí lá, então assim... se o nome não tiver a ver com o mercado e ele não tiver a ver com o público também, o que acontece? Tem gente que às vezes tá inserido num mercado que não é um mercado, sei lá, um mercado, o cara quer agir um público classe CD. Mas às vezes o nome dele é muito luxuoso, a marca dele é muito... Entendi. Ele já Isso afasta. Ele afasta. O público real dele, ele vai acabar ele afastando. Por exemplo, esse exemplo que o Germano deu era um lugar muito legal. Sim. Muito legal, mas ele não convidava as pessoas, ele não deixava clara a proposta dele, por exemplo, na parte de ser um bar, de ser um bistrô ali, com a comida legal e tal. Ninguém nem sabia, porque você passava na frente, era açaí. Então você Tem um afastava negócio o no público. composto também, né? Açaí bar. Como é que o cara fala? Vai, vamos lá no açaí bar. Açaí bar. Então vamos lá, o iPhone. O iPhone é um pequeno iPhone. 45 burger. Ninguém fala 45, fala. Vamos no 45. Pô, é muito rápido que fala. Pai, vamos no 45, vamos no 45. Achei bacana o que a McDonald's fez, acho que foi na Itália, que o italiano tinha muita resistência com relação ao sanduíche. Vocês viram essa operação? Eu achei muito bacana. O que eles fizeram? Abriram um restaurante gourmet, uma decoração fantástica, fizeram um cardápio luxuoso, uns nomes bacanas. Você vai comer um sanduíche feito como deveria todos os sanduíches serem feitos, né? Sim. Um sanduíche com um produto tal, com a carne selecionada. Cara, foi um sucesso. Foi um sucesso o lançamento do negócio lá. Sim. Os italianos, enfim, comendo o sanduíche, porque eles tinham uma resistência, né? Sim. Contra todas as marcas, não é só McDonald's, mas É o que vem de Burger fora, King, né? enfim, tudo. Porque aquilo não era carne, aquilo não era comida e tal. Surpresa de todos. Depois, todo mundo falando bem, os comentários, acho que eles Era ficaram... a mesma coisa, né? Era o mesmo sanduíche feito no McDonald's, era da McDonald's. Sim. Foi justamente para quebrar isso. Mas isso também leva. E o McDonald's fez isso também no Brasil, né? Assim, mudou de McDonald's para Mac, né? Muito por quê? Para popularizar o nome. Não, mas lá eles abriram um restaurante mesmo. Depois, esse caso é muito Vou procurar interessante. depois desse caso aí. É muito interessante esse caso. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a forma de vender influencia muito, faz muita diferença. Sim. É a roupagem, né? A embalagem que você a dá. embalagem, a forma como você fala do seu produto. Sim. O ambiente também faz diferença, quer dizer, a loja, o restaurante, a decoração. Com certeza. Na verdade, o produto, se você for parar para pensar em todos os segmentos, ele é talvez a parte menos importante no processo. Existe todo um conceito aí de... Exatamente. Por quê? Porque o produto, ele só vai ser vivenciado, ele só vai ser experimentado no final do processo de compra, no final do processo comercial. Então, muitas vezes, você toma uma decisão de compra sem ter contato com o produto. E isso acontece com tudo. Por exemplo, um celular novo, lança um celular novo. Você vê o anúncio daquele celular, as funcionalidades, a câmera, a atualização do sistema, o que vem em relação ao anterior, mas você ainda não experimentou, você não vivenciou. E aí você vai lá na internet e compra. Ou seja, o que te fez comprar foi a roupagem, foi a embalagem do lançamento. Foi a promessa do produto. E não o produto em si, às vezes foi é o a promessa. atendimento, né? Assim, quantas vezes você já foi numa loja e você acaba comprando porque a pessoa lhe atendeu muito bem. Pô, nem queria comprar, mas fui tão bem atendido. No iFood, igualmente, você entra lá no cardápio, você não conhece ainda um restaurante, você vai pedir pela primeira vez. O produto importa? Não, o que importou foi a foto, foi a avaliação, foi a roupagem. Falar em roupagem também, propaganda, existe uma polêmica muito grande no Brasil, porque alguns países já proíbem fazer isso, né? Que são essas produções exageradas. Quer dizer, o que tu vê no cardápio anda muito longe do que chega para você na mesa, em cima de um prato. Né? Os caras usam na pizza para dar aquela liga, aquele queijo ali, usa cola. Né? Os caras passam verniz de madeira por cima da pizza. Não, eles têm muita história desse. Tem um cliente. E alguns países, eles já proíbem isso. O Brasil
tentaram, mas não deu em nada. Tem um cliente nosso que ele tinha um prato, que era um prato de picanha, que era a peça no prato era 150 gramas, né? Onde a gente foi fazer um material lá, ele pegou um de 200. A gente, cara, mas não é 150, não, aqui é só pra foto, tem nada não, é pra parecer maior, porra, bicho. Então, cara, tu nunca teve problema com isso, assim, da pessoa reclamar que tava maior. Não, a gente nunca teve problema, mas realmente já acontece e acaba sendo um marketing negativo, né? Porque é que você falou, a pessoa compra, não é o que ela viu na foto, ela nunca mais volta. É muito difícil você recuperar um cliente que teve uma experiência ruim. Principalmente quando é a primeira experiência. Teve a primeira experiência ruim, meu amigo, você vai ter que gastar muito dinheiro para esse cara voltar a ser seu cliente. Né? Isso em todo o mercado. Você vai comprar uma roupa, a roupa rasgou, a roupa não funcionou, a roupa não deu certo. É muito difícil você vai voltar nessa loja e fazer uma compra. Já era. Se ela não tiver um custo muito grande de aquisição, de dar cupom, de ir atrás, enfim, você não volta. Agora me explica aqui, tu falou nessa coisa aí, já, mano. Eu tenho uma amiga que faz compras, né? Compra muita roupa e tal. Shein, não sei o quê, como é que não? Shopee e tal. Shopee, e ela fala assim, não, quando é compra internacional, quando é compra nacional, eu falei assim, como assim compra nacional? Não, eu não compro, faço compra nacional. Ou seja, de lojas do Brasil. Sim. Aí eu não sabia que tinha essa diferenciação. Achei na Shopee, no Mercado Livre hoje também já tem a tagzinha de compra internacional. Né? Aí ela falou assim, de por quê? Porque nunca é o que, ele nunca entrega o que eles prometem. Sim. Você vê uma foto, é ruim, o tecido, ele diz que é um tecido, é outro. E quando compra internacional, né, que eu acho que praticamente quase tudo vem da China, a verdade é que essa ela compra tem uma satisfação maior. A verdade é que essa compra nacional, ela comprou o internacional também, então ele meio que está repassando para ela por outro custo, mas quando ela comprou o nacional, aí ela, enfim, fez alguma alteração, o material vai se degradando, mas ela está correta no pensamento dela aí. Eu entendi que produtos feitos no Brasil, eu acredito que tenha sido isso vai variar muito de fornecedor, de plataforma, não é para ser uma regra, né? Mas esse ponto que você falou é importante porque ele fala exatamente sobre a expectativa que o cliente tem entre o que foi anunciado e o que foi recebido, que é o que a gente falou mais cedo. Então, tanto a parte de produção para restaurante, por exemplo, de exagerar demais, de gerar uma sensação que não é boa, também na parte de roupa, de vestuário. Então, na verdade, é um problema que está mais ligado à forma como você anuncia o produto e se ele, de fato, tem uma correlação com a realidade realmente do produto. Você vai comprar tem uma linha roupa tênue aqui da loja, é um cara fortão e, essa roupa vai ficar massa em mim, né? Sim. Quando chega, não tem nada a ver, não encaixa. Mas as pessoas ainda pagam por isso? Tipo assim, as pessoas ainda pagam por coisas que vem agregado, que agregam a esse produto. Enfim, por exemplo... 2 restaurantes que tem um prato igual, mas igual... Tem muito, né? Em Teresina tem muito. Igual, mas igual no sabor, igual na quantidade, certo? Bem feito, um prato gostoso. Sim. Mas um restaurante tem um cara que te recebe na porta, tem manobrista, com certeza. Tem um ambiente mais luxuoso, tem uma elegância que eu acho que Teresina, na minha opinião aqui, abrindo parênteses, se a gente for procurar excelência, onde a gente mais avançou foi na gastronomia, no atendimento. Né, que aqui em Teresina, é o único entretenimento que a gente tem. Né? Pra gente. Cidade que não tem praia, a gente só sai pra comer. Só sai pra comer. Então, assim, eu acho que no atendimento, na gastronomia, restaurantes, os garçons, a gente teve um salto, né, na qualidade. Quase excelência, né? Sim. Mas, então, um ambiente que oferece tudo isso, um jeito de falar, um jeito de te receber. O cliente ainda paga por isso? Com certeza. Paga. O serviço, ele conta, como o Sebastião falou, conta muito mais do que o produto. Conta, né? E uma boa parte do cliente ele está disposto a pagar mais caro para sair satisfeito. Ser o mesmo produto, mas ele ficar satisfeito com as outras coisas que envolvem o cliente. Ele paga por isso, ele espera por isso, ele deseja isso e ele... basicamente ele tem evoluído também nessa tomada de decisão por conta da experiência e trazendo um pouco para o marketing. Falta ainda essa consciência de explorar isso. Então, se você for avaliar, por exemplo, eu tenho certeza que veio à sua mente um exemplo de alguém, de algum estabelecimento que faz isso. Sim, que presta um serviço melhor, que tem uma cortesia maior. Eu posso até falar o nome que não é Teresina, é o Rubaiá. Sim. A rede Rubaiá é muito bacana, cara. Então, se você entrar na rede social, muito provavelmente, talvez isso não esteja tão evidenciado quanto os produtos. Talvez você encontre muito mais foto de produto do que disso. Do ambiente. E aí você acaba perdendo. Por quê? Porque no final das contas, o que é mais difícil? É você ter essa experiência completa, ter um time treinado, ter um time que é preparado para te receber,
ou contratar um fotógrafo para fazer uma foto que o outro restaurante pode fazer também. Então Eu isso não é mais um impeditivo, é o que a gente bate muito nessa tecla. Então faz sim muita diferença, o cliente paga por isso, mas muitas vezes a empresa não comunica. Não comunica que tem esse diferencial. Poderia estar comunicando. Sim, explorando eu isso. acho que a palavra, Tião, é satisfação. Sim. Quando você vai num lugar, que às vezes você paga até um pouco mais caro, mas você sai satisfeito, amigo, você volta. Sim. Né? Eu acho que é por aí. Eu sou um cliente que tem um bom gosto de classe A, mas eu estou mais para classe C. Mas bom gosto todo mundo tem, né? Sim. Na verdade é isso. Porque o bom gosto de um não é o bom gosto de outro, então gosto, como se diz, não se discute. Sim. Eu não sei se a gente já conversou sobre tudo, porque se dependesse de mim a gente ficava 2 horas conversando, mas a gente vai falar ainda de inteligência artificial, né, ligada a essa profissão de vocês. Eu não sei você, mas esse aqui sempre gostou muito de tecnologia. Sim. Eu conheço o Germano desde que ele nasceu, porque, para quem não sabe, o Germano é meu filho do meio, né? São 3, Juliano, Germano e o Leandro Neto. E o Germano, ele sempre foi muito ligado nisso. Tanto é que era para montar um computador novo, é ele que... A placa montava todo errado, mas montava. Montava. Não ficava mas bonito, não. Placa, a fonte não tá legal, tem que trocar a fonte. E eu sempre acho bacana. Porque assim, eu acho que como pai, a gente tem que possibilitar nossos filhos a terem acesso. Sim. Acesso a uma boa educação, né? Acesso à tecnologia, no caso, porque... não demorou muito, os meninos já estavam sabendo muito mais do que eu. Você também sempre foi assim, curioso pelo novo, pela tecnologia? Sim, sempre. Sempre gostei de montar as coisas, de desmontar, de entender como é que funcionava. Sempre gostei de tecnologia também, então sempre fui muito nessa linha também. Então acho que a gente já falou o que tinha que falar sobre tráfego pago, né? Sobre, né? Depois, é claro, vocês vão deixar aqui os contatos de vocês. Sim. Mas antes da gente entrar em inteligência artificial, a gente quando vai julgar um profissional, a gente olha pelo currículo. Sim. Né? O cara fez isso, eu acho que é uma boa referência. Então eu acho que uma empresa é pelos clientes. Sim. Né? Vocês poderiam, se vocês quiserem assim hoje, citar aqui quem são os 5 maiores, porque a gente sabe que quem não é tão grande hoje pode ser um grande amanhã. Né? Isso aí, tem gente que vem falar com a gente, mas cara, não sou tão grande como falando, não, mas não tem problema não. Isso é o começo. Hoje vocês poderiam citar alguns clientes que são empresas, você poderia citar empresas que são conhecidas, que são respeitadas, por exemplo? Eu acho que assim, uma das empresas que também está com a gente lá desde o começo, que é uma grande empresa, referência no varejo, Pintos. Betacom, que é uma construtora das mais renomadas aí, que atravessou, respeitadas. Estação Solar também, né? Que é a energia solar. Bem antiga na então cidade. São empresas grandes. Construtora, aí. Tem mais alguma? Já trabalhamos com outras construtoras, Andrade Júnior, Vanguarda, construtoras bem conhecidas, né, em Teresina. E passando para empresas até maiores que a gente já chegou aí a desenvolver relacionamentos, trabalhos. O próprio Anota Aí que a gente citou, a gente faz algum tipo de produção audiovisual, campanhas. Fomos já... A Miracel ainda trabalha com vocês? Sim. Miracel. Fomos em missões internacionais aí com a Seara e com a Unilever, então fizemos documentários para eles em outros países, em Chicago, na Índia. Próximo ano tem novidade, não dá para dizer ainda onde é, mas... Vocês estão num nível internacional, cara. Vocês estão viajando também, já vi vocês participando em eventos de outras empresas, não sei se... A gente viaja muito para evento, né? Assim, negócio que a gente viajado muito. Mas teve a trabalho também. Vocês já desenvolveram trabalho fora. A maior parte é trabalho. A gente tem ido muito buscar conhecimento, de fato, né, interagir com outros empresários, tanto do nosso segmento, quem é dono de agência também. A gente tem participado bastante. A gente tem participado muito de eventos também da parte de inteligência artificial, de novidades, de tecnologia, mas a trabalho também. Na área de vocês, cara, é fundamental em tudo. Você está investindo. E vocês, o maior investimento que vocês podem fazer é em vocês mesmos, cara. É em conhecimento. Sim. Né? Hoje eu acho que a gente gasta bem nessa parte, assim, quando eu falo gasto, a gente investe muito nessa parte, uma parcela relevante. Em curso, em conhecimento, em comunidade, em trocas, então é algo que a gente sempre valorizou muito. Então, você perguntou até no começo, fizeram curso lá no começo e tudo mais. Hoje é algo até mais comum,
Mas você imaginar ali que o primeiro curso que eu tive contato para entrar no mercado digital foi uma mentoria de R$ 4.000, isso falando de 2019, era um valor absurdo para esse tipo de produto. Primeiro, né? O primeiro curso a pessoa. Exato, eu nem tinha como pagar, eu nem lembro como é que eu paguei isso, porque tava terminando de me formar, e, enfim, botei um cartão, botei outro, não lembro nem se eu peguei um empréstimo, o que foi que eu fiz, mas basicamente a gente sempre investiu desde o começo, e a gente acredita, eu acredito fortemente, acho que o Germano compartilha dessa ideia de que foi isso que trouxe a gente até onde a gente está. O nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Então, assim, a gente já viu muitos concorrentes pararem no meio do caminho porque não se atualiza. Enfim, não se atualiza, sempre achou que tá sabendo de tudo, então assim, a gente sempre teve a humildade de reconhecer que a gente sempre pode aprender alguma coisa com o outro, né? Então a gente foi para um evento recente, quando a gente chegou lá, os caras falaram, rapaz, vocês vieram foi ensinar aqui. Eu de cara, esses eventos são os melhores pra gente, porque sempre tem um cara que ele é bem menor que a gente a nível de faturamento, mas ele sabe alguma coisa aí que a gente não sabe, ele sabe fazer melhor que ele tem uma novidade aí que eu não sei, então assim... Foi no evento recentemente, quem saiu de lá, a gente conheceu um cara que a gente tá trazendo pra nossa equipe. Pô, conhecemos um cara no evento, gostei às vezes é um cara que você não chama nada, atenção de nada, assim, mas o cara tem uma ideia, tem uma percepção que você, poxa, eu nunca tinha pensado assim. É isso mesmo. Vocês pensam em entrar para sair um pouco, diversificar, abrir uma empresa talvez de vendas, já que vocês conhecem tanto o marketing, abrir uma... Como é que chama essas lojas que vendem de todo mundo? Tipo um AliExpress, uma Temu, É uma Roja, uma Marketplace, né? Assim, a gente pensa em abrir... né? A gente pensa em abrir outros mercados, mas eu acho que de vendas a gente tem um pouco de conhecimento, mas eu por exemplo, eu não tenho muita vontade de falar sobre isso, de vender esse tipo de serviço. Entendi. Então, a gente procura mercados ali que a gente tem mais aptidão e está estudando mais, né? Estão bem felizes, né? Parte de inteligência artificial, a gente está abrindo algumas partes da empresa que envolvem mais isso, que é um mercado que a gente hoje estuda muito, que a gente é muito... Pronto. Que a gente é muito... A gente enxerga muito... Inteligência artificial é o assunto agora. A gente enxerga muito essa expansão e esses novos serviços como coisas complementares. E quando que a gente identifica que algo é complementar ao que a gente faz? Quando os nossos clientes estão precisando de soluções, como é o caso da inteligência artificial, Sim. quando você vê que é algo que soluciona a dor de grande parte do mercado e até mesmo dos seus clientes, isso acende um alerta. Opa, tem uma oportunidade aqui. Os meus clientes estão precisando disso. Então eu tenho que provavelmente ter isso como algo no meu portfólio, porque isso vai gerar valor para eles e eu também consigo oferecer para outras pessoas. Né? Então quando a gente vê frentes de negócio nova, a gente analisa muito isso. A necessidade geral, se há uma alta demanda e principalmente também o que pode complementar o que a gente já faz hoje. Então um atendimento de inteligência artificial, ele consegue aprimorar a minha entrega, ele consegue trazer mais resultado para o que eu já faço hoje? Sim. Se sim, naturalmente é algo que se encaixa dentro do nosso modelo de negócio. O que eu estou pensando agora, que me ajudem a formular essa pergunta aqui, assim, vocês já têm um conhecimento, Sim. certo? É importantíssimo isso. Sim. Eu acho que é o ponto X aí. Mas assim, existem também softwares, existem ferramentas, existem programas que ajudem o trabalho de vocês, que possam ajudar, que possam facilitar, existe isso? Existe. Vocês investiram? Sim, hoje a gente tem algumas ferramentas, né, que auxiliam o nosso trabalho. Então a gente tem algumas ferramentas tanto de gestão de equipe, de tarefas, como ferramentas que auxiliam muito no tráfego. Mas a gente tem trabalhado muito isso com inteligência artificial. Então, exemplo, a gente pega os dados de um cliente, a gente tem um comando específico dentro da IA para criar uma análise do relatório, a gente joga o relatório. Análise que é uma coisa que eu A ia gente perguntar. joga os dados lá e ela dá um relatório, uma análise daquele dado para a gente e cria um relatório para a gente. Então a gente tenta usar hoje dentro da empresa a inteligência artificial muito para economia de tempo. Então assim, economizar tempo em processos que eles demandam um tempo operacional da nossa equipe, e nosso também, e que eles podem ser tanto facilitados como serem otimizados os resultados. Então, é muito difícil eu pegar o tempo que eu vou perder pegar um relatório de tráfego, principalmente fazer uma análise para entender o que poderia melhorar, onde é que está. Então a gente desenvolve dentro do IA uma tecnologia que a gente consegue meio que otimizar esse processo. Né? Eu ouvi um comentário de um cara que falou aqui que o Google tem, né? Google Analytics. Meu nome O Google Analytics não é IA, né? Ele é o... Mas ele falou que era tendencioso e eu não entendi. Bom, não vamos entrar aqui no mérito e tal, mas quando eu falei isso, são ferramentas, são softwares de análise Sim. que independentes, que vocês compram para usufruir, né? Para usar. Sim. Então existe esse tipo de... Existem. A gente tem diversas ferramentas, né, hoje para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Analytics, como você citou, tanto do Google quanto do Facebook, né, da Meta ali.
São ferramentas que nos dão os dados sobre o que a gente executou. Entendi. Então a gente planejou uma campanha. Quem vai me fornecer os dados do resultado, da mensuração, são essas ferramentas de análise. Aí eu vou para ferramentas de relatório, eu vou para as próprias ferramentas de inteligência artificial, eu vou para as ferramentas de gestão da própria empresa, da equipe. Então, ferramenta é hoje o nosso dia a dia. A gente lida com isso a todo momento. É praticamente impossível hoje a gente trabalhar sem um computador e sem uma ferramenta aberta, claro, porque é o meio de campo, digamos assim. A gente comentou aqui também sobre preço, né, que o Germano falou, que a gente chega no nível também e tal. E assim, eu não tenho muita noção de preço. Sim. Né? Sim. E a gente sabe que, claro, quando você atinge um nível maior de excelência de serviço, o seu serviço passa a custar mais porque Sim. mostra resultado. Sim. Mas aí, como é que a SG e a Banker trabalham? Esse é um contrato e a empresa paga mensal? Ou seja, vocês fazem trabalhos avulsos? Sim. Não, ele quer esse trabalho e tal, a gente executa. A gente faz trabalho também, né? Sim. E existe esse trabalho onde há um custo mensal recorrente, sim. Pois é, porque vocês fazem o quê? Vocês ficam alimentando, vocês ficam acompanhando. A gente tem muitos clientes que têm esse formato de recorrência, onde mês a mês a gente faz planejamento, a gente desenvolve os conteúdos, a gente faz anúncio, a gente faz tudo, porque assim, a gente acredita que esse trabalho de marketing é um trabalho que ele precisa ter contínuo. Né? Contínuo, Porque se você parar aqui 1, 2 meses, alguém ele passa, você some da mídia, você para de ser visto e acabou todo o trabalho que foi feito. Mas a gente também faz trabalhos pontuais. Na grande maioria das vezes, são para pessoas que já têm algum tipo de serviço. Né? Às vezes é um cara que ele faz tráfego, mas ele precisa de um conteúdo, então ele não tem quem faça, então a gente entra como produtor, então a gente faz serviços complementares. Às vezes é uma empresa que ela precisa de uma campanha específica para ser desenvolvida, né? Então a gente também faz, mas o nosso principal modelo de serviço realmente é esse modelo de recorrência. Cara, toda grande empresa, se você for ver, ela tem um percentual destinado à propaganda, tem uma verba mensal. Não importa se o faturamento baixou, se subiu, é percentual. Exato. Sei lá, se é 8%, Sim. Se subiu, ótimo, esse 8% vai ser mais dinheiro, entendeu? E eu estava vendo também uma vez que, mesmo não usando essa verba, naquele mês, ela fica acumulando para uma campanha maior, para uma ação maior, quando houver necessidade. O Teresinense já está criando esse hábito de ter um... Assim, só as grandes mesmo, sabe? E até as grandes é um pouco difícil ter essa percepção. A gente vê que ainda é um pouco estagnado, principalmente na questão do investimento em campanha, em mídia paga. Você vê que tem empresas que crescem muito, mas não aumentam o investimento, então acaba dando um estagnado em investimento. Então, cara, eu consigo entender um pouco, o cara começa a ver mais dinheiro entrando, ele quer ter uma vida melhor, mas ele não pensa na saúde financeira da empresa, acaba que ele pensa na dele, enfim. A gestão, ela não é profissional. A Teresina, no geral, a média do mercado não é isso. Mas Tião e Germano, também não tem aquele tipo de empresário que ele... Não quero, tá bom aqui, não quero crescer. Não tem. A gente tem Tem cliente um assim cara que também. quer um pouco de sossego. Mas ele é difícil. Ele é a minoria. Tem mais o cara que quer crescer sem gastar mais do que o cara que quer crescer. Exato. Mas tem um desse, né? Crescer Ele não sem quer, gastar o cara mais. não quer, assim, ele não quero quer. crescer, mas eu não queria aumentar. Isso aí é comum. Agora, o que não quer crescer, ele é mais raro, mas existe também. Eu gostaria de falar um pouco agora da inteligência artificial, que acho que vai mudar muita coisa. Eu acho até que a gente pode marcar um outro encontro futuramente para a gente falar só sobre inteligência artificial. Claro, a gente já trouxe outros profissionais aqui na área da saúde, foi muito bacana com um companheiro nosso aqui do Pode Escrever, que é o Dr. Luiz Bezerra, cardiologista. Sim. Trouxe 2 feras aqui, incríveis, cara. O professor Damião já trouxe 2 professores também, né? A inteligência artificial já na área da educação. E a gente pode marcar uma outra conversa para falar sobre a inteligência artificial no marketing, porque, meu amigo, tá complicada a vida de videomaker. Não, as inteligências estão fazendo hoje em aí. dia eu postei um vídeos, negócio e cara. os fotógrafos aí quase me mataram. Ainda não chegou a um ponto de substituir completamente, até o que a gente fala, né? O Germano, ele pode até falar dessa experiência, mas basicamente ele postou uma experiência que era só um teste que ele estava fazendo, né? De manipular uma foto com inteligência artificial. Eu vi aquela foto que você tirou, estava em outro lugar, né? Tava em Nova York. Em Nova York. Ficou perfeita a foto. Os fotógrafos ficaram putos. Ficaram putos, né? Só que essa não é a ideia. Por exemplo, a gente hoje não tem tempo
ou não deveria, pelo menos, estar se preocupando com isso, porque as nossas funções na empresa são outras. Porém, os fotógrafos que não querem fazer a inteligência artificial acabam nos obrigando a utilizar a ferramenta. Então, quem que deveria estar puxando esse movimento e estar realizando? Eles. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial, pelo menos no curto prazo, ela não consegue e ela não vem para substituir. Ela vem para facilitar. Pelo contrário, acelerar. Ela está causando no mercado um movimento diferente do que as pessoas achavam que ia tirar os empregos. Ela está gerando mais emprego. Sim. Exatamente. Tem mais empregos surgindo, mas para pessoas capacitadas que estão... Pois é, mas por enquanto você consegue perceber que é criada ainda, que não é uma imagem feita por uma... Mas já está evoluindo muito. Eu conheço algumas pessoas que conseguem desenvolver coisas que são imperceptíveis. Imperceptíveis? Imperceptíveis. Eu falei, ainda bem que eu já estou me aposentando, né? Porque como locutor tá complicado. Eu tô com Tava conversando com o meu filho caçulo, o Leandro, ele vai me ajudar nisso. Quer dizer, pra gente fazer um teste, né? Porque a vantagem ainda do locutor é que a inteligência não consegue passar ainda uma emoção. É um pouco difícil ainda. Fica meio duro ainda, né? Tá meio... Né? Porque a respiração, dependendo do texto interpretativo, a forma de você respirar, a minha experiência de aproximar ou distanciar do microfone, né? As pausas de respiração, isso tudo... Eu vou depois te apresentar ali como que eles estão fazendo fora, né? Por que ainda no Brasil não tem essa questão da entonação? Sim. Porque as linguagens elas são desenvolvidas na língua americana, né? Em inglês. Então lá ele já tem isso. Existe inclusive uma forma de você dar os comandos de texto onde você já coloca isso. Você coloca em determinado momento da fala. Agora fulano se afasta do microfone. Agora fulano fica... Realmente é o que o Sebastião falou, que é a questão de como a linguagem é desenvolvida. Eu vi recentemente um estudo que mostrava um gráfico das línguas que de fato as IAs performam melhor, que tem uma resposta melhor. E aí era em inglês, obviamente, a sendo colocado era italiano. Então, assim, o português estava bem abaixo do como ele consegue desenvolver. Então, assim, inclusive dentro de uma própria... Você falar no GPT hoje, tá? E você der um comando em português e inglês, a resposta é diferente. Em inglês ele tende a te dar uma resposta melhor. Por quê? Porque ele entende de uma maneira melhor, no contexto mais fácil, né? Entendi. Então isso já tem evoluído, né? Inclusive a gente... A notícia ruim que você tá me dando, mas tudo bem. Você já tá aposentando, pô. Não, mas isso é positivo. Imagine que você consegue utilizar isso, por exemplo, para poupar o seu tempo. De oferecer um trabalho para alguém e ao invés de você fazer, sei lá, meia hora de gravação, de tratar o áudio, de ficar ali corrigindo aquele processo manual, você vai conseguir entregar mais rápido. Eu gosto de fazer isso. Né? A propósito, eu gosto de fazer isso. Vai tirar sua diversão. Mas o emprego, pelo menos por enquanto, tá garantido, né? A ideia não é substituir. Como eu falei, que eu estava falando, Leondas, que é um site onde você coloca, você manda a sua locução para que ele faça uma análise do seu estilo. E depois, o timbre, ele registra tudo. Depois você só digita. Ele torna a voz. Eu falei pra ele desse daí. Então é bacana. Eu tô lá com coisa. Eu já mas é assim que tá falando. O que eu imagino hoje? As pessoas têm que começar a usar para aperfeiçoar a sua produtividade. Então o que você antigamente faria em meia hora, é para fazer em 5 minutos. É para você pegar a sua própria voz, clonar como você entende o seu tom de voz, tentar adaptar o que dá para adaptar e entregar um trabalho mais rápido. E outra coisa também, vamos lá no campo da arte. Isso aqui foi uma vivenciei com um amigo meu, Adriano. Falou, cara, entra aí não, quero uma arte assim, tal. E ele utilizou um simples, que é gratuito, o Copilot, né? Sim. E assim, não foi... Da Windows, né? Acho que Copilot. Ou da Microsoft. Não foi o que ele queria, mas já deu um caminho, abriu um horizonte para ele. Cara, é isso. Mas isso... Aí o que ele fez? Pegou as marcas que é o Copilot, levou para um cara... Passou como referência, né? Design gráfico, exatamente. Passou como referência e ele... Pronto, era isso que eu queria. Então já... O tempo que ele passaria com design, dizendo, olha, eu tô pensando e tal. Ele pegou 3, das várias que ele fez lá, ele pegou 3 e levou. Eu quero um mix dessas 3 aqui, assim. Eu vi recentemente um cara aí que ele tem um canal do YouTube, e aí o que ele tá fazendo para fazer a thumb dele do vídeo, né? Assim, a capa. Ele desenha
como é que ele pensa que quer ser, ele tira uma foto, joga no GPT, pede para gerar a imagem, explica o que é e gerar a thumb do vídeo dele. Então, assim, então não tem limite, o cara conseguindo colocar em prática algo que está na cabeça dele, que dificilmente você conseguiria colocar. Antigamente, era novo, o cara, queria muito aprender a desenhar para colocar no papel, né? Você não consegue desenhar, você não tem a capacidade, por exemplo, às vezes ele não conseguiria dizer para o designer da forma específica em desenho, mas ele consegue falar. Só que aí ele fala, a inteligência artificial tem uma capacidade de gerar inúmeras variações, ele consegue entender qual é a melhor. Então, na verdade, ele precisou do design, ele não substituiu. Ele acelerou o processo. Por que eu entendo que talvez... Precisou, exato, talvez no final, que, né? Eu acho que talvez não substitua, porque recentemente tem um cara que ele é referência aqui no Brasil de inteligência artificial, que ele falou numa reunião dele assim, a gente não consegue pedir algo que a gente não conhece. Então, quando um designer ele vai solicitar alguma coisa para um IA, a solicitação dele é muito diferente da minha. Por quê? Porque ele tem um conhecimento técnico do que ele quer. Ele sabe falar o estilo de desenho, ele sabe falar o estilo fotográfico, ele sabe falar a técnica. Ele fala de profundidade. Ele sabe falar de profundidade. Ângulo, então, assim, ele tem um conhecimento que pra ele, que é o que ele tá falando, tem que usar o conhecimento dele pra produzir boas coisas. Então, assim, é muito diferente o jeito que um designer... Ou seja, um profissional facilita a vida da inteligência. Então, assim, um dia desse eu queria gerar uma imagem, estava testando uma ferramenta, eu cheguei, Fabrício, como é que é o nome aqui desse movimento aqui de câmera? Como é que é o nome dessa luz? Como é que essa luz aqui é chamada? Se eu coloco aqui uma luz atrás, como é que funciona? Luz e tal. Então assim, é importante. Até o nome temperatura de luz. Não, até marcar, eu quero que você use nessa foto a câmera tal. Então assim, precisa ter o conhecimento. Então é isso que a gente acha, que a pessoa que ela tem um conhecimento técnico dentro da área, ela tem que entender que a inteligência artificial vai impulsionar. E assim, é o que ele falou, eu não tenho como eu pedir o que eu não sei. Como é que eu vou pedir uma coisa para a inteligência artificial que nem eu sei o que eu quero? Né? Eu não sei como é que funciona. Então não vai sair um negócio, um resultado bom se eu não sei pedir, né? Rapaz, meu filho e o Tião, o Germano e o Tião, que eu pensei que eles fossem construir casas, estão construindo sonhos, realizando sonhos. Só se for de IA essa casa, não fazer de inteligência artificial. Bom, vamos lá então. Bunker, SG Digital, quem quiser conhecer, né? Às vezes a pessoa, mas a empresa aí, não dá para mim não, talvez eu não possa ser cliente dele. E às vezes até dá, né? Às vezes dá, se não der a gente consegue dar um direto. Cara, a gente nunca nega ninguém, assim, no mínimo um direcionamento que a pessoa fazer. Depende muito da demanda também, às vezes uma ela coisa mais pode simples. esperar o que ela não vai encontrar no mercado, sinceridade e honestidade. A gente vai dizer para ela qual é o caminho, a gente não vai tentar vender algo ou que ela não possa pagar, ou vender uma ilusão para ela, que é comum no mercado, né? De a pessoa pegar um trabalho por querer o contrato e depois não se preocupar com a saúde financeira ou com o resultado do cliente. Então, esse é um lado positivo. A gente vai ser direto, né? E isso a gente vivencia todos os dias. Hoje mesmo, um conhecido nosso entrou em contato e falou, não sou a empresa certa para esse projeto seu. Porque seu projeto precisa de uma especificidade, precisa de um conhecimento a mais na área, precisa de alguém que vá adentrar mais na parte comercial dessa forma, que nesse momento a gente não vai adentrar. Então, a gente é muito sincero e honesto. E é uma coisa bacana, cara, que ao contrário do que muita gente pensava, a nova geração está trazendo isso de volta, cara. Entendeu? Compromisso, sinceridade, honestidade, respeito. Isso é muito bacana. Teve um cara que a gente demitiu esses dias que ele agradeceu. Rapaz, obrigado pela sinceridade de falar que não era o momento. A gente, não é o momento, cara. Vamos parar, é melhor tu investir nisso e tudo. Então a gente não tem nenhuma intenção de ficar com um cliente que não quer estar com a gente, né? Ou que não quer estar, ou que não é o momento dele estar. Então fica uma relação ruim, né? Então a gente quer sempre ter cliente que a gente tem uma relação saudável. Eu sempre usei uma expressão comigo de demitir cliente. Sim. Demitir cliente. Sim. Eu demiti alguns clientes. Sim. O cara nunca sabia o que queria, tudo que a gente fazia. Não vale a pena, né? Aí, para pagar uma luta, São Luís ficou que eu gravo, né? Você sabe que eu gravo Fortaleza é uma boa praça ainda, São Luís já foi uma boa praça. Mas para receber, meu amigo, ficava muito complicado. Eu falei, não, esse cliente às vezes demitido. Nem só receber, a gente tem cliente que bota a banca para pagar, mas o cara é gente boa, tem um relacionamento bom. Não, ele quando paga, tudo bem. Ele não exige o que ele não tem direito. Sim. Tem os pormenores ali. Dá para fazer um combinado. Dá para fazer um combinado. Então, assim, eu acho que tem hora que tem que demitir clientes. Mas vamos lá. Como é que faz para entrar em contato com a SG? Qual é o Instagram? Tá, tem os 3 Instagrams principais aí, né? Apesar da gente ter a parte da SG, como a gente falou, a gente não usa hoje essa rede da
da SG, né? Ela tá um A gente pouco usa nossa rede desativada. pessoal mesmo, então... São as redes pessoais, Sebastião Lustosa. Sebastião Lustosa, @Sebastião Lustosa. Isso, no Instagram, @Germano Souza com Z. @Germano Souza com Z, S-O-U-Z-A. @a BunkerBR. A Bunker, pronto. A Bunker BR, que escreve BUNKER. Peraí, @a Bunker, que é B-U... NKER. Esse bunker é de bunker mesmo? De bunker, enterrar, de se esconder debaixo do subsolo, chão, subsolo? A Bunker BR. Aí a gente tem um Beleza. da Bunker que é pro setor de alimentação, né? Como é um mercado que a gente está muito inserido, que é Bunker Muito Foods. atuante. Bunker Foods. Qual é o... E tem um telefone geral para quem quiser? Porque aqui a gente vai colocar nos caracteres aqui, viu, meu amigo? Mas a gente até Andrés? tem. Eu posso ver no meu celular qual é o telefone, que é a pessoa que faz o nosso atendimento. Porque Pronto, eu veja, claro que realmente não pode. sei decorar. Que a aqui. gente divulga aqui para quem quiser pegar alguma informação, conhecer, fazer uma, né? Sim. Vocês fazem Pronto, vamos lá. O DDD é 85. como é, uma cotação, uma tomada de preço. Tem uma fazer pessoa que faz um orçamento. atendimento para entender a necessidade Qual da é? pessoa. Vamos lá. 85 994 Peraí, 85 é porque é do DDD, Ceará. DDD 85 99402 99402 2487. 2487. Fala com quem? Com a dona Ingrid. Ingrid. Vai fazer o atendimento aí, vai direcionar Direcionar para o Muito nosso, bom, pro muito nosso bom. time. Sebastião Lustosa, Germano Souza. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu acho que deu uma boa esclarecida. Eu que agradeço. Eu aprendi pra caramba hoje aqui. Você vê, né? Eu não sabia nada. Hoje eu continuo sabendo pouco, mas aprendi já alguma coisa. Obrigado por vocês terem vindo. Sucesso lá na Bunker, nesse projeto de vida de vocês, né? É isso. Eu acho que vocês têm contribuído para muita gente, porque se empresas que procuram atingem, né, o resultado, né, o objetivo delas, então é porque vocês estão fazendo um bom trabalho. Sim. E projetos assim, ou futuros novos, não? A gente tá meio que numa mudança um pouco de posicionamento da nossa empresa, né? A gente tá meio que migrando um pouco para a parte mais de produtora e algo mais focado mais em performance. A gente tá com um projeto aí para acho que pro próximo mês, que é um projeto de agentes de IA para mercado médico, né? Então, Tá. um agente autônomo, realmente de inteligência artificial, não é um chatbot, né? É realmente uma pessoa, né? Virtual. Vamos começar a ajudar empresas aí de brasileiros também no mundo afora. Ótimo. Tá procurando os brasileiros aí dos Estados Unidos, enfim, ampliando para outros mercados. E só para encerrar, uma sociedade hoje só dá certo quando os sócios, né, se dão bem. Sim. Sim. Né? E vocês se conheceram na universidade. Sim. Então, assim, como é que é a relação de vocês? Rapaz, Não só de sócio, mas de amigo, de a gente irmão? nunca, a gente Como nunca, é que um a gente aguenta o nunca outro, nem assim? brigou. A gente nunca Nunca discutiu. teve uma discussão assim, uma Acho briga que- séria. Então, muitas afinidades no jeito de pensar, no jeito que mora no mesmo de prédio. O propósito é o mesmo, né? Eu chamei ele lá, uma vaga no meu apartamento, avisei pra ele foi morar no mesmo condomínio que eu. Então, assim, vizinho, sócio, amigo. As esposas todo- são amigas, Sim. mesmo grupo Viaja de junto, convívio. Vamos É tirar difícil uma até a férias gente junto. ter opiniões diferentes assim sobre as coisas. Na maioria das vezes, rapaz, é isso mesmo, concordo. Pronto. É Bacana. difícil. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Brindar aqui a expertise aqui e o Pode Escrever. Boa, obrigado. Obrigado.